Porque Jesus chama Pedro de Satanás. Uma pior categoria que alguém pode ser classificado é Satanás. E Deus chama o seu discípulo, esse discípulo que será o Papa, será a pedra fundamental, nesse momento chamado por Jesus de Satanás. E o Evangelho é de São Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e que ali seria perseguido, morto e que ressuscitaria no último dia. E um discípulo começa a repreender Jesus, querendo ensinar para Jesus. É Pedro. Pedro diz: não, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. Até poderíamos ficar esperando que Jesus dissesse: oh Pedro, muito obrigado pela sua preocupação. Mas Jesus não passa a mão na cabeça, não. Jesus é direto para resolver um problema de interpretação de Pedro sobre o Messias. Porque a conversão, ela não se dá com passar a mão na cabeça, mas também de vez em quando dar uma surra. Foi isso que Pedro teve neste momento, teve uma surra. Essas palavras de Jesus foi verdadeiramente uma surra na vida de Pedro para que ele convertesse. E Jesus diz: vai para longe, Satanás. Meu Deus. É a pior categoria que alguém pode ser classificado aqui na terra, é ser chamado de Satanás. E Deus, Jesus, chama Pedro de Satanás. Pedro, que será a pedra fundamental, é essa pedra que é o Papa para guiar a igreja. Mas por que chama de Satanás? E Jesus continua: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E agora Jesus diz para todos os discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus ensina a Pedro que para segui-lo é preciso assumir a cruz. Quando Pedro protesta contra a ideia da morte de Jesus, Jesus vê Pedro do lado do adversário, do lado do sedutor. Pedro se coloca na frente de Jesus para seduzir Jesus a não assumir a cruz. Por isso chamará de Satanás. Satanás também seduziu Judas, Satanás seduziu Adão, Satanás seduziu Eva, e assim nós temos um histórico de seduções. E agora é Pedro que seduz Jesus. E Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás. Essa é a tradução correta. Tu és uma pedra de tropeço para mim. Então Pedro devia ir atrás de Jesus, não na frente, em vez de seduzi-lo para um caminho que não condiz com o projeto de Deus. Claro, Pedro pensava no Messias do sucesso. Mas não somente Pedro. Aqui vejamos quando a mãe de Tiago e João pede a Jesus um lugar para os seus dois filhos. O que é que ela pede? Pede que um sente à direita e outro à esquerda. E os outros já ficam irritados, dizendo: chegando agora, por último, e querendo os primeiros lugares. É porque eles ainda estão seduzidos por essa ideia de um Messias do sucesso. Por isso, quando nós também, como religiosos, como padres, e queremos o sucesso, nós fracassamos, nós caímos, porque esse não é
o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pensa no servo sofredor de Deus, que liberta o mundo por sua dedicação até a morte. E convida os discípulos a assumirem a sua cruz, a seguirem-no e assumir a cruz. E hoje nós encontramos uma religião que busca anestesiar o sofrimento e a não a dar sentido ao sofrimento. Uma religião que ajuda a não suportar a cruz, dizendo, está difícil, larga, sim, larga. Está com tentação, meu filho, se deixe levar. Essa religião light, Jesus também meteria o chicote, assim também como meteu o chicote em Pedro, por querer um servo não sofredor. Que o Senhor nos livre de todos os males e nos livre de querermos caminhar à sua frente ensinando o que Ele deve fazer. Sejamos humildes, nos coloquemos nos seus pés e aprendamos com Ele, seguindo, assumindo a cruz. Assumir a cruz significa vencer a inimizade com Deus. Quem renuncia a si mesmo vence a inimizade com Deus. Isso é um processo para a vida toda, assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, com Tiago, João, com Pedro e outros, também acontece conosco. É um processo de vencimento. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.